Você já se perguntou o que acontece quando alguém, com todo o prestígio de um título, subestima quem nunca teve voz? Era para ser só um evento de demonstração num ginásio comunitário no interior do Brasil, em uma tarde leve com atletas experientes interagindo com o público. Entre aplausos, brincadeiras e poses para fotos, o faixa preta mais famoso da cidade resolve quebrar o gelo chamando alguém da plateia para uma luta simbólica. A escolhida? Uma mulher de roupas simples, calça jeans e blusa estampada, com olhar calmo e quase desinteressado. Vamos fazer uma brincadeira, ele diz rindo. O público ri junto. Ninguém leva a sério. Ela hesita, mas sobe. Os primeiros segundos parecem o que todos esperavam e ele faz movimentos contidos, sorrindo, encenando uma leveza exagerada. Mas, em um instante, tudo muda. Ela gira o quadril, esquiva com precisão e, com um reflexo quase coreografado, faz com que o lutador dê 2 passos para trás. O público, que antes gargalhava, agora fica em silêncio. Um silêncio desconfortável, tenso, como se tivessem presenciado algo que não deveriam. Quem é essa mulher? De onde ela tirou essa técnica? O faixa preta respira fundo, ajeita a postura. A brincadeira acabou. Com o ego ferido, ele tenta retomar o controle, aumentando o ritmo. Mas ela o lê como se soubesse cada passo que ele daria. E então, quando ele tenta aplicar um golpe giratório, ela bloqueia com a palma da mão e o desequilibra com um giro simples de corpo. Ele cai ajoelhado. O ginásio inteiro paralisa. Um dos treinadores corre, nervoso, para apartar. A mulher apenas se curva educadamente, como quem termina uma cerimônia. Um vídeo começa a ser gravado por um adolescente no canto do ginásio. E enquanto todos tentam entender o que aconteceu, uma pergunta começa a se espalhar como pólvora: quem é essa mulher que derrubou um campeão sem suar? O som que veio após o golpe não foi o da queda no tatame, e foi o do silêncio absoluto. Nenhuma risada, nenhum comentário. Apenas os olhares cruzados, as expressões de choque, e uma sensação desconcertante de que algo fora do roteiro havia acabado de acontecer. A mulher, ainda com as mãos para trás, olhava em volta como quem não entendia o impacto que causará. O faixa preta se levanta tentando disfarçar o constrangimento, mas sua respiração entrega a mistura de surpresa e raiva. O microfone do mestre de cerimônias treme em sua mão. O evento, que era para ser festivo, acabará de virar um campo de tensão. Porque todos estavam calados. No canto do ginásio, o adolescente que gravava pelo celular começa a subir o vídeo para as redes. Em poucos minutos, a legenda que ele escreve viraliza, a mulher que humilhou o faixa preta mais famoso da cidade com um só movimento. As reações explodem. Comentários vão de admiração à incredulidade. É a armação? É a atriz? Ela realmente existe? O vídeo alcança 30.000 visualizações em menos de 1 hora. A imagem dela, de costas, andando tranquila em direção à arquibancada, começa a se espalhar como símbolo. Mas ali mesmo, entre os que estavam presentes, as perguntas viraram obsessão em de onde ela aprendeu aquilo. A mulher, chamada apenas de Dona Marlene por alguns vizinhos que estavam no local, desaparece na multidão sem dizer uma palavra. Enquanto os organizadores tentam retomar o cronograma do evento, as pessoas só conseguem falar sobre o que viram. Alguns sugerem que ela era lutadora aposentada. Outros, que aquilo foi um golpe de marketing. Mas havia algo na forma como ela se movimentava, no olhar concentrado e na calma com que executou os gestos, que deixava claro, já que ela não foi uma sorte de principiante. Aquilo era técnica refinada, disciplina, domínio absoluto. E, no fundo, todos sabiam, e ninguém derruba um campeão por acidente. O que doía não era a queda. Era o silêncio. Um faixa preta com troféus em 3 estados, respeitado, temido, admirado e agora olhado com dúvida. Nos dias seguintes, ele tentou explicar o episódio em entrevistas locais, alegando surpresa, desatenção, até lesão muscular. Mas nada convencia. O vídeo era claro, ele estava inteiro, alerta, e mesmo assim caiu.
Os comentários nas redes começaram a se tornar cruéis. Tomou aula de uma dona de casa. Faixa preta de papel. Treinador de frango. Nenhum treino de resistência havia preparado seu ego para isso. Mas o que mais o corroía era outra coisa, a lembrança do olhar dela. Naquela fração de segundo antes do desequilíbrio, ele viu nos olhos da mulher algo que jamais vira nem nos adversários mais ferozes, um tipo de controle absoluto. Não era fúria, nem euforia. Era firmeza silenciosa, quase pedagógica. Como quem não quis vencer, apenas mostrar algo. E isso desconcertava mais que o próprio tombo. Ele passou a rever obsessivamente as imagens. Pausava, aumentava-os, observava cada gesto. Começou a perder o sono. Quem é ela? Virou a pergunta que se repetia em sua mente como um mantra. Afinal, como alguém anônimo poderia ter aquele nível de domínio e passar despercebida por tantos anos? A resposta começou a emergir da boca dos curiosos que foram atrás da tal Dona Marlene. Ela vive sozinha numa casa simples, perto do campo de futebol. Dizem que ela fala pouco, mas sempre caminha como se estivesse medindo o chão. Um vizinho mais velho comentou algo curioso: o pai dela era japonês, um homem recluso que ensinava artes marciais no quintal, mas ninguém podia assistir. A partir daí, o mistério ganhou nova dimensão. E enquanto Faixa Preta afundava em dúvidas e orgulho ferido, a cidade começava a construir um novo mito e uma lenda que surgiu de um gesto, um giro, e um olhar que parecia saber de todas as verdades que ele, até então, ignorava. O que era apenas um clipe local virou manchete nacional. Portais de notícias, páginas de luta e até influenciadores começaram a reagir ao vídeo com títulos chamativos: "A mulher que derrubou um faixa preta de elite com um único giro". Quem é essa senhora misteriosa do interior? Os números cresceram de forma assustadora, 1 milhão de visualizações em 3 dias. Perfis de artes marciais analisavam os movimentos, especialistas tentavam nomear a técnica usada, e canais de fofoca se aproveitavam para sugerir teorias conspiratórias. A imagem congelada da mulher em pé, com faixa preta ajoelhado à sua frente, tornou-se símbolo de algo maior. Mais do que? Na cidade, repórteres começaram a aparecer, fazendo perguntas, tentando chegar até Marlene. Ela, no entanto, desapareceu. Parou de sair para as compras, não foi mais vista na praça, nem na igreja que frequentava aos domingos. Alguns disseram que viajou. Outros que foi ameaçada. Mas ninguém sabia ao certo. Enquanto isso, os memes se multiplicavam, e com eles, a pressão sobre o faixa preta. Seu patrocinador suspendeu o contrato. A academia onde dava aulas perdeu alunos. E o silêncio de Marlene apenas aprofundava o abismo de interpretações. Seria ela uma ex-lutadora profissional escondida? Uma mestre aposentada? Ou algo ainda mais obscuro? Afinal, quem some assim depois de virar uma sensação nacional da noite para o dia? Em meio à explosão digital, um jornalista investigativo resolve ir até o vilarejo. Passa horas entrevistando moradores, vasculha registros antigos. Descobre que a casa onde Marlene vive pertence a um homem chamado Hiroshi Tanaka, falecido há 10 anos. E mais, ele fora treinador da seleção japonesa de judô feminino nos anos 70, e se exilou no Brasil após uma acusação controversa de abuso de autoridade no esporte. A conexão é feita. O sobrenome de Marlene é Tanaka. A história começa a fazer sentido. Mas com cada nova descoberta, surgem novas perguntas. Por que ela escondeu tudo isso por tanto tempo, e por que decidiu aparecer justo agora? A descoberta do sobrenome Tanaka foi a chave que abriu portas que estavam trancadas há décadas. Em reportagens antigas e esquecidas de arquivos japoneses digitalizados, o nome Hiroshi Tanaka reapareceu com peso, um técnico severo, rígido, quase militar. Mas também um estrategista brilhante, responsável por medalhas olímpicas. Após um escândalo envolvendo métodos extremos de treinamento, ele desapareceu do mundo das lutas e nunca mais foi visto. Até agora. Seu rastro levava a uma vila pacata no Brasil. E ao que tudo indicava, Marlene era sua filha. As peças começavam a se encaixar, a postura, os movimentos,
o controle. Mas ainda assim, e por que viver no anonimato por tanto tempo? Foi um ex-colega de Hiroshi que soltou a informação que faltava, e ele se isolou por culpa. Nunca mais quis ensinar ninguém, mas impôs à filha uma rotina de treinos obsessivos. O relato descrevia sessões diárias no quintal de terra batida, sob chuva ou sol, com gritos de comandos em japonês e o som constante de queda no chão. Marlene treinava desde os 6 anos, sem pausa, sem competição, sem amigos. Quando o pai morreu, ela parou. Trancou tudo. Guardou os kimonos, desmontou o dojo improvisado e nunca mais mencionou luta. Vivia como uma sombra de si mesma. Até o dia do desafio. O dia em que, pela primeira vez, alguém zombou daquilo que ela aprendeu a esconder, sua força. A imagem de Marlene como heroína começou a mudar. Alguns a viam como vítima de um pai abusivo. Outros como herdeira de uma tradição brutal. Mas ninguém podia negar o impacto do que ela fizera. O ginásio, o vídeo, o silêncio, e tudo agora parecia prenunciado por uma vida inteira de repressão e resistência. A própria cidade começou a ver sua figura com outros olhos. Não era mais uma senhora discreta que vivia entre a feira e a farmácia. Era alguém que carregava um fardo invisível, moldado no limite entre o dom e a dor. E talvez, ao aceitar aquela luta de brincadeira, ela só quisesse provar a si mesma que ainda estava viva. Mas o que isso significava para ela? E será que teria coragem de se permitir viver uma nova história a partir dali? Quando Marlene decidiu nunca mais pisar num tatame, foi como se tivesse enterrado uma parte de si. A menina que treinava todos os dias no quintal com o pai Hiroshi sabia executar com perfeição qualquer queda, qualquer golpe, qualquer resposta defensiva. Mas ela também sabia silenciar o choro, esconder os hematomas e segurar a respiração quando o treino virava castigo. Você vai ser invencível, mesmo que isso custe tudo, dizia o pai com voz seca, enquanto exigia dela a perfeição. Era uma prisão forjada em disciplina. E quando ele morreu, ela não chorou. Apenas respirou fundo e apagou aquela parte da vida como se fosse um arquivo comprometido que precisava ser deletado. Por décadas, viveu com discrição. Afastada do mundo, da arte, de si mesma. Era como se aquele passado estivesse encapsulado, trancado num quarto que ela nunca mais abriria. Até aquele dia no ginásio. Naquele instante, algo dentro dela estalou. O riso debochado do faixa preta, o calor da plateia zombando, o convite disfarçado de gentileza, e tudo reacendeu uma memória que ela não queria mais sentir. Subiu ao tatame como quem vai para a cova. Mas lá, no olhar do homem que a desdenhava, viu o reflexo de todas as vezes em que foi diminuída, ignorada, sufocada. E então, seu corpo respondeu antes que a mente pudesse interferir. Foi automático. Foi instinto. Foi a libertação de tudo que ficou preso por anos. Sozinha em casa, nos dias que se seguiram, Marlene evitava qualquer contato. Desligou o celular, ignorou os repórteres e nem ousou ligar a televisão. Mas dentro dela, algo estava em ebulição. Pela primeira vez, sentia que talvez sua história pudesse ser ressignificada. Não com fama, nem com aplausos, e mais com respeito. Aquela luta não foi sobre técnica. Foi sobre sobrevivência. Sobre mostrar ao mundo, sem dizer uma palavra, que ela existia. E que, apesar de tudo, estava ali. Inteira. Viva. Forte. O que ainda não sabia era que o mundo estava esperando que ela dissesse o que viria depois. E a pergunta que começava a ecoar era inevitável: seria ela capaz de transformar essa dor em algo maior do que si mesma? As propostas chegaram como enxurrada. Um programa de TV ofereceu uma entrevista exclusiva em horário nobre. 3 academias de renome no Sudeste enviaram convites formais para que ela se tornasse embaixadora feminina do Jiu-Jitsu Nacional. Um documentário foi proposto por uma produtora independente. Ofertas de patrocínio, bolsas, até brindes personalizados com sua imagem. Marlene, porém, recusou todos. A mesma mulher que virou ícone nacional em uma tarde se manteve firme no silêncio. Minha luta não é por fama,
disse brevemente ao único jornalista que conseguiu falar com ela pessoalmente. É por respeito. E respeito não se vende. O mundo queria Marlene, mas Marlene só queria paz. Aos poucos, começou a caminhar novamente pelas ruas do vilarejo. Dessa vez, os olhares não eram mais de curiosidade, mas de admiração. Jovens se aproximavam, pedindo conselhos. Mulheres mais velhas queriam abraçá-la. Crianças a imitavam nas praças, ensaiando movimentos com seriedade. E então, num gesto discreto mas decisivo, ela pendurou uma faixa branca na porta da antiga garagem do pai. Em uma semana, 12 meninas se inscreveram. Em um mês, virou ponto de encontro para mulheres que nunca haviam se sentido fortes. Ela não usava uniforme, não falava sobre campeonatos. Apenas ensinava técnica, respiração, equilíbrio. E, principalmente, que coragem não é gritar mais alto, é não se calar mais. Enquanto o país ainda repercutia o episódio, Marlene construía algo muito mais duradouro, um espaço onde outras como ela pudessem se reconhecer. Seu dojo informal virou símbolo de resistência. Nenhuma câmera filmava. Nenhuma medalha era entregue. Mas ali, naquele chão de cimento com cheiro de história, meninas encontravam algo que a própria Marlene só havia sentido tarde demais: pertencimento. E em cada olhar firme que nascia ali, ela via uma versão mais jovem de si mesma, e não mais submissa, não mais invisível. Era o início de uma nova linhagem. Uma geração forjada não na dor, mas na verdade. Mas com tanto impacto em tão pouco tempo, a pergunta seguinte parecia inevitável: será que o mundo deixaria essa história terminar aí? Foi num vídeo caseiro, gravado com o celular apoiado num banco de academia, que o faixa preta enfim quebrou o silêncio. Olhos vermelhos, camisa simples, nada de troféus ao fundo e apenas ele, vulnerável. Eu fui arrogante, começou dizendo, encarando a câmera com um misto de vergonha e alívio. Naquele dia, eu não vi uma adversária. Vi uma mulher qualquer. E isso diz mais sobre mim do que sobre ela. O vídeo durava pouco mais de 5 minutos, mas bastaram os primeiros 30 segundos para viralizar. Pela primeira vez, o público enxergava o outro lado da história. O vilão não era cruel, era humano. E, como todos os humanos, também tinha muito a aprender. Ele continuou, sem script, sem desculpas ensaiadas: a verdade é que ela me ensinou mais em 30 segundos do que eu aprendi em 30 anos. Me ensinou sobre presença. Sobre respeito. Sobre força real. A voz embargava em certos momentos. Era o discurso de alguém que, pela dor, descobriu a nobreza do recuo. E enquanto o vídeo se espalhava, as pessoas começaram a enxergar a cena do ginásio com outros olhos. Não mais como uma humilhação, mas como um encontro inevitável. Um espelho exposto diante de um ego inflado. E a frase final dele selou a transformação: e ela não me derrotou. Ela me libertou da mentira que eu carregava sobre o que significa ser forte. O vídeo repercutiu intensamente nas redes. Comentários mudaram de tom. De zombaria, passaram a empatia. O faixa preta ganhou apoio por sua postura e por ter abraçado a lição pública com humildade. Marlene, ao assistir o vídeo sozinha, sorriu pela primeira vez em semanas. Não por vingança, e mais por saber que, finalmente, sua luta havia ultrapassado o tatame e alcançado o coração de quem precisava. Ali, naquele reconhecimento simples e sincero, ela compreendeu que o impacto do que viveu era maior do que imaginava. Mas o destino, incansável, ainda tinha mais a oferecer. Porque enquanto a poeira baixava, um novo convite estava prestes a colocar tudo em jogo novamente. O que começou como um episódio curioso em um evento comunitário virou a centelha de uma revolução silenciosa. O vilarejo antes esquecido no mapa passou a receber visitas de curiosos, jornalistas e até praticantes de artes marciais que queriam conhecer o pequeno espaço onde Marlene treinava suas alunas. Mas nada ali era feito para impressionar, sem tatames caros, sem banners com logos, apenas um chão firme, um mural de frases escritas à mão e uma atmosfera de respeito inegociável. Marlene não aceitava homens no início,
não por preconceito, mas porque queria criar um ambiente onde meninas pudessem crescer sem medo. Em poucos meses, o dojo virou símbolo de empoderamento. As histórias começaram a brotar. Uma menina que sofria bullying na escola agora andava com a cabeça erguida. Uma mulher vítima de violência doméstica encontrou força para recomeçar. Uma idosa de 68 anos, que nunca havia praticado esporte, tornou-se a mais dedicada do grupo. O impacto era real, visível. E mais importante, contagiante. O prefeito da cidade, pressionado pela repercussão positiva, ofereceu recursos para ampliar o espaço. Marlene recusou com firmeza: aqui ninguém compra espaço. Aqui se conquista. Mas aceitou que construíssem um pequeno parquinho ao lado para as crianças. Era sua forma de mostrar que luta e acolhimento podiam conviver e deviam. A narrativa mudou. O Brasil, que antes via Marlene como a mulher que derrubou um campeão, agora a conhecia como a líder que levantava outras. As redes sociais ajudaram, mas o verdadeiro impacto era presencial, no brilho dos olhos de quem treinava, na disciplina silenciosa de quem nunca antes havia sido vista como forte. A mulher que fugiu dos holofotes agora os convertia em espelhos, e para que outras se enxergassem. Mas em meio à calmaria construída, um novo convite bateu à porta. Uma federação nacional de lutas propôs algo ousado: queriam que Marlene subisse num ringue, e dessa vez, oficialmente. Mas ela estava disposta a voltar? Ou sua guerra já tinha sido vencida fora dos tatames? O convite chegou por carta registrada, selado com o brasão da Confederação Brasileira de Artes Marciais. Nele, um convite formal para participar de um torneio nacional, na categoria Lendas Não Reconhecidas, uma nova iniciativa para dar espaço a nomes que nunca competiram oficialmente, mas cujas histórias impactaram o país. Marlene leu e releu o texto, como se tentasse descobrir um subtexto oculto. Não era apenas um convite para lutar, era um chamado à visibilidade, ao reconhecimento institucional. Algo que, anos atrás, poderia ter sido um sonho. Mas agora, soava como um dilema. O que realmente importava, vencer diante das câmeras ou continuar ensinando no silêncio de seu pequeno mundo? A cidade se dividiu. Alguns incentivaram. Você precisa mostrar ao Brasil inteiro quem você é de verdade. Outros temiam. Não vale a pena se expor. Eles querem o espetáculo, não a sua verdade. Marlene, fiel ao seu ritmo, manteve-se calada. Continuava ensinando, caminhando, cuidando do quintal. Mas no íntimo, a dúvida latejava. Sabia que subir naquele ringue significava muito mais do que uma luta. Era expor tudo. Reabrir feridas. Colocar sua paz em risco. Seria justo com ela mesma reviver as dores do passado? Ou seria covardia negar-se a um novo ciclo de superação? Naquela semana, ela dormiu pouco. E cada manhã parecia mais pesada que a anterior. Estaria pronta para ser símbolo mais uma vez, ou o preço seria alto demais? No último treino antes da data limite para a resposta, algo inusitado aconteceu. Uma de suas alunas mais novas, de apenas 9 anos, lhe entregou um bilhete com a caligrafia torta: "Você me ensinou a não ter medo. Agora é sua vez." Marlene segurou o papel por minutos sem conseguir ler novamente. Aquilo não era um apelo. Era um espelho. E naquele exato momento, ela percebeu, não importava se aceitaria ou não. O simples fato de ter sido chamada já dizia tudo. O mundo estava olhando, mas pela primeira vez, com respeito. Ainda assim, a pergunta que pairava no ar era inevitável: se ela decidisse lutar, estaria fazendo isso por ela, ou pelos outros? O ginásio estava lotado. As arquibancadas tremiam com o burburinho das câmeras, dos fãs, dos curiosos. Faixas com o nome de Marlene tremulavam como se ela fosse uma estrela pop e nenhuma das outras competidoras recebia tanta atenção. E ainda assim, ela não havia sido vista em lugar algum. O horário da luta se aproximava. Os organizadores estavam tensos. O público, dividido entre empolgação e ansiedade. Alguns diziam que ela não viria. Outros, que
que chegaria no último segundo, como em filmes. Mas ninguém esperava o que estava por acontecer. Porque quando finalmente o portão lateral se abriu, não foi Marlene quem entrou sozinha. Foram 8 meninas, em suas alunas, e marchando ao seu lado, com quimonos brancos e olhos firmes. A multidão silenciou. Marlene vinha ao centro, sim, mas não para lutar. Pegou o microfone, coisa rara. E com voz calma, disse: eu não vim para vencer mais ninguém. Já venci o suficiente quando deixei de abaixar a cabeça. Hoje, quem vai lutar são elas. Apontou para as alunas. Porque meu maior troféu é ver novas mulheres se levantando. Houve um momento de puro espanto. E então, aplausos. Muitos. Em pé. Alguns choravam. Outros gravavam. Mas ninguém ousava rir. Marlene deixou claro que sua luta era pedagógica, coletiva, atemporal. A confederação, constrangida, permitiu a exibição simbólica. As meninas entraram, mostraram movimentos, sorrisos e disciplina. Era mais bonito do que qualquer disputa. O gesto reverberou. As redes sociais explodiram. Ela não lutou, ela ensinou. A maior vitória é fazer outras vencerem. Nos bastidores, Marlene recebeu propostas para transformar aquele momento em programa social permanente. Ela aceitou, com uma única condição, que nunca tirassem o nome das meninas da frente. Sua história havia alcançado o clímax, não com gritos, mas com legado. E enquanto deixava o ginásio, alguém perguntou se ela se arrependia de não ter lutado. Ela sorriu: na luta que vale é aquela que ninguém mais precisa travar depois de você. Mas haveria ainda algo que ninguém sabia, e a última parte da sua história não seria sobre socos, quedas ou ringues, e mais sobre música, emoção e memória. Meses depois do evento, um documentário independente intitulado A Luta Silenciosa foi lançado no streaming. O longa contava, com detalhes, a trajetória de Marlene, a infância severa, a invisibilidade imposta, a queda do faixa preta, e a ascensão de uma mulher comum à condição de símbolo nacional. Em menos de uma semana, o filme alcançou o top 10 da plataforma. Mas foi a trilha sonora original e uma música composta por uma das alunas, inspirada nas palavras de Marlene, que atravessou fronteiras. A canção falava de luta sem grito, força sem agressão, e de como vencer nem sempre é derrubar alguém e às vezes, é apenas seguir em pé. Ela tocou corações no Brasil, no Japão, na França e em silêncio, como Marlene sempre fez. A história virou estudo em universidades, referência em projetos sociais e até debate em círculos feministas e esportivos. O vilarejo onde tudo começou agora tinha um dojo oficial, reconhecido internacionalmente como exemplo de formação de cidadania por meio das artes marciais. Marlene continuava vivendo ali, com simplicidade. Ainda ensinava. Ainda caminhava nas mesmas ruas. Mas agora era abordada com reverência. Obrigada por me mostrar que eu também posso, diziam. E ela, sempre sorrindo, apenas respondia: você sempre pôde. Só não sabia ainda. Em cada menina que se levantava, em cada mulher que reaprendia a respirar fundo, ela deixava sua marca invisível e eterna. E agora, se você chegou até aqui e já entendeu que essa história não é só da Marlene, é sua também. Porque todo mundo já foi invisível um dia. Todo mundo já foi subestimado. E todo mundo carrega uma luta que ninguém vê. Se essa história te tocou de alguma forma, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Ajude a manter essa chama acesa. Inscreva-se no canal, ative o sininho e entre com a gente na nossa meta coletiva e 1.000 inscritos e 5.000 horas assistidas ainda essa semana. E antes de sair, clique na música dessa história no card final ou nos comentários fixados. Ajude-nos a chegar a 1.000 plays nessa semana. Porque é com o seu apoio que continuamos contando histórias que fazem sentido e que ninguém mais vai esquecer.